Allez, vamos começar aqui, pronto. Então tá, vamos só lembrar o que a gente tava... Lembrar rapidinho, né, porque a gente viu na última aula. Tem que compartilhar aqui, peraí, deixa eu compartilhar a tela. Ok, então a gente viu o verbo s'appeler, je m'appelle, tu t'appelles, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, elle s'appelle. E vimos também... Ah, não, peraí, tem que ser diferente. Para partilhar os dois, senão eu não consigo escrever. Aqui tem que ser assim. Isso, daí consigo ver os dois, né? E depois a gente viu, então, os parentescos, né? Dá pra ver a imagenzinha? Acho que dá, né? Eu tô sem meu retorno. Deixa eu ligar aqui, meu. Pra ver daí o... Deixa eu só abrir aqui a conversa. D'accord, merci. Então, e depois a gente viu também, então, como é que é os liens de parenté, né? Os laços familiares. Liens, ligações, né? Deixa eu escrever aqui. Les liens de parenté. É os laços de parentesco, né? Ou genealogia. Acho que a gente não chegou a falar dessa palavra, né? Dessa frase, lien de parenté. Então, lien de parenté seria laços de parenté, de familiaridade. Parenté seria parent. Enfin, bref. Então, a gente viu, então, os avós se diz grand-parents, né? Le grand-père, o avô, et la grand-mère, a avó. Les parents, seriam os pais, né? Les parents, l'oncle, la tante, l'oncle et la tante, aussi. Vimos les enfants, que são esses aqui de baixo, né? E a gente estava respondendo, então, daí umas perguntinhas. Deixa eu ligar aqui para ver como é que vocês estão vendo. Fica mais fácil para moar. 2 segundinhos. Então, aqui. Daí aqui, então, vamos voltar para as perguntinhas, né? Só voltando aqui, pronto. Voltando para as perguntas. Voltando para as perguntas. Ai, porcaria, eu tô me ouvindo aqui. Só um pouquinho, deixa eu ver como é que eu faço isso. Deixa eu tirar o som. Opa, 2 segundos, desculpa lá. Ok. Então vamos lá, a gente viu as primeiras, né? Não vou retomar. Ai, nossa, isso tá me atrapalhando. Depois vamos continuar aqui, né? A gente tinha parado aqui, né? Voltando, daí a gente ia começar o verbo s'appeler de verdade, né? Comment on s'appelle, comment... que ainda tô me ouvindo, isso não tá legal. Pronto, comment on s'appelle les oncles... vamos voltar aqui. Comment on s'appelle les oncles de Dorothée? Então, je vais aqui, Dorothée. Comment il s'appelle? Tous les oncles. Para responder, então, como é que a gente faz? Il s'appelle... D'accord? Verbo eles se chamam, né? Il s'appelle, donc, les oncles, só os homens, né? Les oncles pode ser... Les oncles pode ser para tios e tias também, né? Em geral, no caso. São mes oncles, para dizer, então, quando a gente... como se chamam teus tios? Para dizer todos, né? Mulheres e homens. Se fosse todos, então seria il s'appelle Delphine, Paul, Jacques et Julie. Ou se fossem só os homens, né? Só les oncles masculins, il s'appelle Paul et Jacques. D'accord, compris? Les questions, ça va? Allez, aqui. Comment s'appellent les frères de Delphine? Vou voir ici, Delphine. Mesma coisa então, né? São dois, então a gente diz il, mesma resposta, né? Deixa eu botar aqui, Ctrl+I. Il s'appelle, donc, Paul.
e Gabriel. A gente usa o il, eles, porque são dois, né? Então, il s'appelle. Reparem que a pronúncia é a mesma, né? Que a gente tinha dito. Il s'appelle, il s'appelle. Okay? Então, a pronúncia é igual. De novo, vai depender do contexto. Okay? Então, il s'appelle Paul et Gabriel. Okay? Aqui, comment s'appellent les cousins de Germain? Germaine, pardon. Germaine, là. Les cousins, mesma coisa, então, eles, né? Ils s'appellent Dorothée et Julien. Les cousins de Germaine s'appellent Dorothée et Julien. Ici. Comment s'appelle le père de Jacques? Jacques, là. Então, le père de Jacques. Então, aqui a gente usa o il. Ah, foi lá para cima. Aqui. Le père de Jacques, il s'appelle. Opa. Il s'appelle. Que é porque é ele, né? Il s'appelle. Son. Ele se chama Clément. Il s'appelle Clément. Ou le père de Jacques s'appelle Clément. Pode ser os dois. Il s'appelle ou le père de Jacques s'appelle Clément. D'accord? Aqui. Deixa eu botar o olho pra cá, que daí eu não... Peraí, como é que é? Aqui, sim, pronto, ficou melhor. Comment s'appelle la mère de Delphine? Delphine, ouais, voilà. Delphine. Donc, la mère de Delphine, elle s'appelle... Elle s'appelle donc Mélanie. D'accord? Ou então, la mère de Delphine s'appelle Mélanie. Ok, essa seria a resposta. D'accord? On continue. Aqui, então, a gente vai entrar num outro tipo de exercício. A gente vai, para treinar o je. Aqui a gente treinou o il e il. O ele e o eles, né? O ele, o ele. Opa, aqui faltou um tempo. O ele, o eles, ela e elas, né? Aqui a gente vai fazer como se a gente fosse um personagem. E para perguntar como é que, para usar o meu, para usar os verbos meu, né? Meu, nós, o e o vós. Também, d'accord? As outras pessoas. Então, je m'appelle Gabriel. Então, por exemplo, eu sou o Gabriel, né? Je m'appelle Gabriel. Lá. Comment s'appelle ma mère? Pra gente entrar um pouquinho nos pronomes de possessivo, né? Le possessif. Pronom possessif. Ça s'appelle comme ça, d'accord? Donc, le pronom possessif, ma, mes. Le pronom possessif, c'est mon, ton, son, notre, votre, leur. Então, mon é je, né? Meu, teu, seu, nosso, vosso, deles. Notre-Dame, exatamente, Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, exato. Seria o nosso na feminino, né? Então, esse para dizer mon oncle, mon père, ton père, notre frère. Aqui a gente já começou a ver um pouquinho, aqui a gente vai ver mais a fundo. Nós só damos uma pequena introdução e a gente vai ver como é que se aplica, tá? Então, pronom possessivo, mon, ton, son, meu, teu, seu, nosso, vosso, deles. Tá? Feminino, como é que é? Ma mère ou ma sœur, ta mère, ta sœur, ta tante, sa mère, sa sœur, pardon, sa sœur, sa cousine, notre é igual,
Votre, também igual. E leur, é igual também, d'accord? Ma taça, notre, votre, leur. Ok? Esse é masculino e feminino. E o plural, como é que fica? Vamos lá. Mes cousins, mes frères, d'accord? Mes parents, comme ça. Bref. Só um pouquinho. D'accord. Não, o Daniel perguntou se eu falo d'accord, mas parece que é um L. Não, eu sempre falo d'accord. É com um D mesmo, tá? D'accord, d'accord, d'accord. Talvez fique meio rápido, parece um lá, né? Mas é D, sempre D, d'accord? Ok? D'accord. Se crée comme ça, d'accord. Ok? Vamos cuidar. Então, voltando aqui, o plural. Mes oncles, mes tantes, tá? Plural feminino e plural masculino. Mes cousines, né? Okay. Meus tios, minhas tias, minhas primas, tá? Masculino e feminino pro plural, tá? Masculino, plural é diferente, indiferente, igual no português, né? Então, me, te, se. Aqui na terceira pessoa muda, né? Então fica nos enfants, nossos filhos, por exemplo, nos enfants, nos parents, nos grands-pères, père. Então seriam nossos avós, nossos filhos, nossos filhos, nossos pais, nossos avós, grands-parents, ou pode ser nossos avós ou nossos avós, né? Para falar dos dois. Tá? Então, vos enfants, mesma coisa. Vossos filhos, né? E leur também é variável. Ok? MTC, novo, leur. Deles. Leur. Ai, desculpa, aqui não tem o S. Errei. Sorry. Tava achando meio estranho. Mas o Léo, então, aqui singular é sem o R, sem o S, e no plural é com o S, tá? Desculpa, desculpa. Eu não preparei antes essa parte. Sorry, pardon, désolé. Eu falei sorry, devia ter falado em francês. Tá bom, pardon, désolé. Errei. Legal? Então aqui só uma breve introduçãozinha, rapidinho. Se não pegarem, a gente vai entender melhor agora, tá bem? Usando nessa parte aqui. Ok? Anotado? Vamos lá. Então, je m'appelle Gabriel. Se eu me chamo Gabriel, né? Eu me chamo Gabriel. Comment s'appelle ma mère? Como se chama a minha mãe? Okay? Então, se je m'appelle Gabriel, se je suis Gabriel, se eu sou o Gabriel, ma mère s'appelle Mélanie. Então, ma mère s'appelle Mélanie. Para responder, ma mère s'appelle Mélanie. Então, essa seria a resposta. Daniel va laisser tomber. Laisse tomber. Très bien. Merci. Laisser tomber, Daniel usou uma expressão ali, laisser tomber. Je vais laisser tomber. Só aproveitando um gancho. Je vais laisser tomber. Laisser tomber é uma expressão para dizer, então, deixar para lá, né? E como a gente estava falando do verlan outra vez, na aula passada, lembra? Esse aqui é um verlan que se usa bastante. Laisser tomber, en verlan, seria laisse béton. Opa, béton, como ça. Seria tom. Não, desculpa, ao contrário. Béton.
seria o verlan, né? A sílaba, lembra que as sílabas daí se invertem, as sílabas se invertem. Então, béton. Então, laisser tomber, laisse béton. É o verlan. Então, só para aproveitar o gancho aqui da ideia. Então, laisser tomber, então é deixar para lá. Opa, deixar para lá escrito. Deixa para lá. Deixa para lá. Quem tiver laisser tomber, eu vou deixar para lá. Aqui já está usando o futuro proche, que é um outro tempo. O futuro próximo. Mas enfim. Bom, bref, só um pequeno comentário aproveitando a intervenção. Merci. A gente estava aqui então. Je m'appelle Gabrielle, comment s'appelle ma mère? Ma mère s'appelle Mélanie. Okay? Então, je m'appelle Germaine. Sou Germaine. Je suis Germaine. Comment s'appelle ma mère? Germaine, donc. Ma mère s'appelle Jolie. C'est la mère de Germaine. Je m'appelle Jacques. Jacques, oui, là. Jacques. Comment s'appelle ma sœur? Pronome possessivo minha, né? Ma sœur. Ma sœur, então, minha irmã. Ma sœur s'appelle Nathalie. Elle s'appelle Nathalie. Aqui, nous nous appelons Charles et Mélanie. Donc là, les grands-parents. Comment s'appellent nos enfants? Nous nous appelons Charles et Mélanie. Espero que vocês estejam repetindo aí, né? Não sei, mas enfim. Comment s'appellent nos enfants? Donc, les enfants sont os filhos. Então, les enfants de Charles et Mélanie s'appellent, de novo, né? Ils s'appellent. Faltou um i, mais. Ils s'appellent donc Delphine, Paul e Gabriel. E essa seria a resposta. D'accord? Aqui. Je m'appelle Jérôme. Já vi porque ele disse errado, porque é com accent. Então fica Jérôme. A gente estava falando dos accents da última vez, com acho que era o Gustavo que tinha perguntado. Depois a gente pode retomar isso. Então, com accent fica Jérôme, sem o accent fica Jérôme. Lembra je m'appelle Jérôme. Bref, depois a gente volta nisso. Je m'appelle Jérôme. Là, Jérôme. Comment s'appelle mon cousin? Mon cousin. Mon cousin, então, meu primo. Il s'appelle Julien. Mon cousin s'appelle Julien. Et ma cousine. Comment s'appelle ma cousine? Mon cousin, ma cousine. E depois seria mes cousins. Cousin. Poderia ser aqui pra gente treinar todos, né? Mon, ma, mes. Mon cousin s'appelle Julien. Entendeu? É aqui que a gente vai fazer a diferença, né? Porque seria cousin singular, se fala cousin, né? E cousin pluriel, a pronúncia é igual. Cousin e cousin. Mas aí usando o pronome, que daí a gente poderia entender de quem é que ele tá falando, né? Mon cousin, meu primo. Mes cousins. Aí que a gente vai fazer a diferença, né? Então, por isso que o contexto no francês é importante, essas pequenas nuancezinhas, né? Mon cousin, mes cousins. Tá? Porque igual a gente não fala o S, então fica a pronúncia da palavra a mesma, vai diferenciar, então, no pronome. Então, comment s'appelle mon cousin? Mon cousin s'appelle Julien. Et ma cousine? Comment s'appelle ma cousine? Ma cousine s'appelle Dorothée. D'accord? Donc, ma cousine s'appelle Dorothée. Et comment... Aí a pergunta seria diferente, né? Comment s'appelle mes cousins?
Só escrita, né? Porque na fala seria igual. Comment s'appelle mon cousin? Comment s'appelle mes cousins? Voilà. Comment s'appelle mon cousin? Comment s'appellent mes cousins? Mes cousins s'appellent Julien et Dorothée. D'accord, tout va bien? Alors, ensuite, de novo aqui tá errado. Je m'appelle Jérôme. De novo, a mesma pessoa. Comment s'appelle ma sœur? Ma sœur. Ma sœur s'appelle Germaine. Ma sœur s'appelle, elle s'appelle Germaine. Ok. Je m'appelle Delphine. Je m'appelle Delphine. Comment s'appellent mes frères? Então, mes frères, dos dois. A gente tá sabendo falar dos dois, né? Senão seria mon frère. De novo, o pronome que vai dar a diferença, né? Opa, sem esse. Mon frère. Mon frère seria só um, né? Mes frères, como ela tem dois, serão meus irmãos. Pra não confundir. Então, comment ça... E aqui então tá errado. Allez. Comment s'appellent mes frères? Mes frères s'appellent Paul et Gabriel. Mes frères s'appellent Paul et Gabriel. Ok, essa seria a resposta. D'accord, ça va? Tudo bem? Perguntas? Pronto. Então aqui, o próximo. Nous nous appelons Gabriel et Nathalie. A gente fala desses dois aqui então, né? Nous nous appelons Gabriel et Nathalie. Comment s'appellent nos enfants? Comment s'appellent nos enfants? Os nossos filhos, né? Nos enfants. Pronome nossos. Ok, falta 10 minutos, só para... O que eu fiz? Ah, tá, voltando. Cliquei, já não vi. Comment s'appellent nos enfants? Nos enfants s'appellent... Ils s'appellent, né? Ils s'appellent donc Julien et Dorothée. Nous nous appelons Gabriel et Nathalie. Nos enfants s'appellent Julien et Dorothée. D'accord? Je m'appelle Paul. Je m'appelle Paul. Où est Paul? Là. Comment s'appelle mon père? Mon père. Donc, mon père s'appelle Charles. Comment s'appelle mon père? Mon père s'appelle Charles. Ok. Ici, je m'appelle Noémie. Répétez, je m'appelle Noémie. Comment s'appellent mes fils? Noémie. Mes filles ou mes enfants? Pode ser os dois, tá bom? Mon fils. Não, esse aqui tá errado. É só mes enfants. Yeah. Pra falar dos dois. A gente tá falando dos dois. Mes enfants. D'accord? Comment s'appellent mes enfants? Comment s'appellent mes enfants? Mes enfants s'appellent... Comment s'appellent mes enfants? Mes enfants s'appellent Nathalie et Jacques. Photo accent aqui. Nous nous appelons Jacques et Julie. Nous nous appelons Jacques et Julie. Comment s'appellent nos enfants? Comment s'appellent nos enfants? Donc, nos enfants s'appellent Jérôme et Germaine. Nos enfants s'appellent Jérôme et Germaine.
Ok. Je m'appelle Charles. Je m'appelle Charles. Hein? Comment s'appellent mes petits-enfants? Comment s'appellent mes petits-enfants? Os meus netos, né? Mes petits-enfants. Corrigido anteriormente por Madame Franzen. Comment s'appellent mes petits-enfants? Donc, mes petits-enfants. Escrever aqui, petits-enfants. S'appellent Julien et Dorothée. Oui, Julien et mes petits-enfants s'appellent Julien et Dorothée. Ok, tout va bien. Prochain. Je m'appelle Jérôme. Je m'appelle Jérôme. Comment s'appelle ma grand-mère? Ma grand-mère. Okay. Ma grand-mère, donc, s'appelle Noémie. A avó dele se chama, a minha avó se chama Noémie. Ok, acabou. Continue ici. Ça va des questions? Je m'appelle Clément. Je m'appelle Clément. Comment s'appellent mes enfants? Mes enfants s'appellent Nathalie et Jacques. Mes enfants s'appellent Nathalie et Jacques. Jathalie est bon. Nous nous appelons Clément et Noémie. Nous nous appelons Clément et Noémie. Comment s'appellent nos enfants? Comment s'appellent nos enfants? Nos enfants s'appellent Nathalie et Jacques. Okay. Je m'appelle Jérôme. Je m'appelle Jérôme. Comment s'appelle ma tante? Comment s'appelle ma tante? Como se chama minha tia, né? Jérôme. Donc, ma tante s'appelle Nathalie. Ma tante s'appelle Nathalie. Elle s'appelle. Okay. Et mes oncles. Pour parler dos dois, né? Seria tio emprestado, casado, né? A gente também chama de tio, no caso, né? Como o Gabriel é casado, marié, avec Nathalie, então, mes oncles. Donc, mes oncles, os dois, s'appellent Gabriel et Nathalie. Okay. Je m'appelle Dorothée. Je m'appelle Dorothée. Comment s'appelle mon père? Mon père s'appelle Gabriel. Okay. Je m'appelle Germaine. Je m'appelle Germaine. Hein? Comment s'appelle ma mère? Ma mère s'appelle Julie. Ma mère s'appelle Julie. Je m'appelle Julien. Là, Julien. Comment s'appellent mes grands-pères? Aqui ele está falando só dos avós. D'accord? Se for mes grands-parents, seria todos. Mes grands-parents. Attention à ça. Ok? Mes grands-parents seriam então todos, né? Charles, Mélanie, Clément e Noémie. Mes grands-pères, ele está falando dos meus avós. D'accord? Mes grands-parents, meus avós no geral. Mes grands-pères, seria só os avós. E mes grands-mères, grand-mère, comme ça. O pronome possessivo é igual, né? Me e me, feminino e masculino. Donc, comment... Então, aqui tá muito errado, desculpa. Comment s'appellent mes grands-pères? Então, só falando dos avós. Então, mes grands-pères s'appellent Charles et Clément. Então, attention, mes grands-pères, mon grand-père. Mes grands-pères, meus avós.
mon grand-père, meu avô. Attention à ça, d'accord? Mes grands-pères, mon grand-père. Apesar dele ter dois, ele pode estar se referindo só a um, né? Enfim. Então, mes grands-pères s'appellent Charles et Clément. Mes grands-parents. Então, ele está falando de todos, né? No caso. Mes grands-parents s'appellent Charles, Mélanie, Clément et Noémie. Hein? Et pardon. Comment s'appellent mes grandes-mères? Mes grandes-mères. O E deixa de ser um pouquinho, né? Mes grands-parents, mes grandes-mères. É um E um pouquinho grande, bem sutil assim, né? Grande-mère. Mes grandes-mères. Então, mes grandes-mères s'appellent Mélanie et Noémie. Alors, je m'appelle Julien. Nossa, que coisa. Je m'appelle Julien. Comment s'appelle... Ah, estava aqui embaixo. Já me adiantei. Pula. Je m'appelle Jérôme. Je m'appelle Jérôme. Comment s'appelle mon grand-père? Jérôme, non, mon grand-père s'appelle Clément. Mon grand-père s'appelle Clément. Je m'appelle Gabriel. Je m'appelle Gabriel. Comment s'appelle mon beau-frère? Lembra do beau-frère? Frescou muito com o pessoal, Daniel. Comment s'appelle mon beau-frère? Beau-frère, ton cunhado. Mon beau-frère s'appelle Jacques. Il s'appelle Jacques. Et ma belle-sœur, ma belle-sœur seria minha cunhada. Ele s'appelle, seria concunhada, né, no caso, mas enfim, em francês, em francês a gente não tem com cunhado, é tudo cunhado, né? Ma belle-sœur, não, é ma belle-sœur, seria a esposa